Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, somos-te gratos, Senhor, Senhor Jesus, porque somos do teu corpo, Senhor, Senhor Jesus, não que merecêssemos, Senhor, mas o Senhor nos escolheu, Senhor, Senhor Jesus, o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor, de fazermos parte, Senhor, de uma grande família, Senhor, família essa que o Senhor prometeu um dia, Senhor, Senhor Jesus, a Moisés, Senhor, a Abraão, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, nós somos a descendência, Senhor, Senhor, do teu povo, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, nos dá um coração, Senhor, Senhor, simples, puro, Senhor, um coração limpo, Senhor, digno para te servir, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, queremos apresentar como igreja santa, Senhor, gloriosa, Senhor, sem mácula, Senhor, Senhor, diante da tua mesa, Senhor, Senhor, esses sinais representados aqui, Senhor, da tua obra grandiosa, Senhor, Senhor Jesus, obra essa que é vida, Senhor, ó Senhor Jesus, essa vida, Senhor, que nos faz, Senhor, e nos encoraja, Senhor, a prosseguir, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, sem a tua palavra, Senhor, permaneceríamos ainda sujos, Senhor, Senhor, mas a tua palavra dia a dia nos limpa, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, abençoa grandemente, Senhor, a tua igreja, Senhor, com bênçãos espirituais, Senhor, Senhor, com a tua vida, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, queremos ser enchidos de ti, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, abençoa os nossos lares, Senhor, Senhor, para representarmos também, Senhor, termos a tua presença nos nossos lares, Senhor, Senhor, levar essa vida aos vizinhos, Senhor, Senhor Jesus, sabemos que ainda estamos distantes disso, Senhor, Senhor Jesus, mas é algo que devemos fazer, Senhor, é levar essa vida daqui, Senhor, Senhor, para nossas casas, Senhor, Senhor, para os nossos vizinhos, Senhor, Senhor Jesus, pois usa-nos, Senhor, cada um de nós, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, seja com a nossa saúde, Senhor, nos fortalece também um físico, Senhor, Senhor, para mantermos firmes, Senhor, nessa batalha, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos reuniu aqui para te louvar, para te adorar, para lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, diante da tua mesa, Senhor, somos gratos ao Senhor, que o Senhor possa nos perdoar. Ó, antes de partir esse pão, nos perdoa, Senhor, das nossas fraquezas, tudo que nós fizemos que não te agradou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por o Senhor ter descido do céu para nos salvar. Ó Senhor Jesus, vivo o Senhor nos amou, morto o Senhor nos salvou. Ó Senhor Jesus, abençoe esse símbolo, Senhor, que representa tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, com a sua morte, Senhor Jesus, gerou o corpo, gerou a igreja. Ó Senhor Jesus, por isso que nós te agradecemos de nós estar aqui, juntos, unidos. Ó Senhor Jesus, por um só propósito, que é trazer o teu reino de volta. Ó Senhor Jesus, como o teu corpo, Senhor. Às vezes um se machuca, mas nós estamos juntos. Ó, o Senhor está guardando. Ó, Senhor Jesus, tem um dos nossos soldados que hoje não está aqui, está um pouco machucado, mas o Senhor já curou-lhe, vai trazer ele de volta para se reunir conosco. Muito obrigado, Senhor, para o teu corpo estar completo na nossa igreja, onde nós se reunimos. Senhor Jesus, obrigado pelo irmão, obrigado por cada um que está aqui, que o Senhor dá força para perseverar junto, unido pela tua obra. Amém. Jesus é o Senhor.
perto quero estar, diante de tua mesa e testemunhar sua grandeza, junto com os irmãos, render-te adoração. Quero desfrutar, ser contigo. Somos por teu sangue que verteu. Somos pela tua morte. Somos por tua vitória sobre a cruz. Somos por teu grande amor. Somos por ressuscitou. Somos por tua vida, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Esperar a Franciele colocar aqui os versículos de Esdras. Amém. Senhor Jesus, amém. Esdras capítulo 1, versículos de 1 ao 5, amém. Vamos ler juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, amém, amém. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que resta em algum lugar, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram de famílias de Judá e de Benjamim e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, pela palavra profética. Senhor Jesus, o título da mensagem, dessa mensagem que nós estamos desfrutando, a mensagem 4, é a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém.
Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, né, de ouvir essa mensagem, está disponível nas mensagens da conferência. Ultimamente fica um pouco complicado para a gente passar, né, a introdução e o conhecimento da mensagem, porque nós temos um tempo limitado. Então, assim, as nossas reuniões mudaram, mas eu não sei como é que os irmãos têm visto isso, sabe, irmão? Mas o meu sentimento é de alegria. Quando, por exemplo, eu vou fazer a imersão novamente, um dia como ontem, né, e constantemente nós estamos tendo essa experiência, no sábado, né, de ter praticamente todos os irmãos que estão presentes na reunião compartilhando alguma coisa. E hoje, enquanto eu estava fazendo novamente a imersão, né, de todos os dias para poder falar aqui para os irmãos, como eu estava me alegrando, né, para mim é uma experiência nova, mas muito satisfatória. Que enquanto eu fazia a imersão, eu lembrava do ponto que os irmãos tinham compartilhado ontem. Os pontos que os irmãos compartilhavam, né, vinha na minha mente, e eu estava assim percebendo como, irmãos, esse tecido de amor, ele está de fato sendo produzido na igreja. Como nós costumamos falar, nós não desprezamos, irmãos, a maneira que Deus agiu em determinado tempo. Cada período da igreja, irmãos, foi necessário o Senhor agir de determinada maneira. Mas hoje, irmãos, com esse falar profético, né, com a direção que o Senhor está nos dando por meio da imersão na palavra, o que nós precisamos, irmãos, é realmente imergir na palavra que Deus está dispensando para nós, por meio do profeta. E olha aí, irmãos, se a gente for parar um pouco e pensar, de fato, hoje o tecido de amor ele está sendo produzido de maneira mais rápida. Nós costumávamos, né, ter um irmão que ministrava uma palavra no sábado, e o tempo era pouco. No domingo nós ainda, né, buscávamos complementar essa palavra e gastávamos aí, né, se fôssemos somar as duas mensagens, em torno de 2 horas falando para os irmãos. E muitas vezes, né, no final dessas 2 horas, levantava 1 ou 2 irmãos, 3, 4 no máximo, para compartilhar, e fica aquela sensação, né, de que, será que os irmãos ganharam o encargo, né, que eu queria passar? Irmãos, mas o Senhor está nos mostrando insistentemente que quem faz a obra é a palavra. O que precisa na igreja, irmãos, não é de bons oradores, de irmãos que ministrem bem a palavra para levantar a plateia, para que os irmãos possam entrar no Espírito. O que a igreja precisa, irmãos, é que nós possamos ir todos juntos à palavra. Diga assim: eu preciso ir à palavra. Agora olhe para o irmão do seu lado e diga: irmão, você precisa imergir na palavra. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso deve ficar claro para nós, que a igreja tem avançado, os irmãos têm funcionado, o tecido de amor tem sido produzido no nosso meio, e o melhor de tudo, irmãos, é que todos estão participando. Todos estão cooperando juntos para a edificação da igreja. E eu vou aproveitar, né, como a gente já tinha combinado antes, no máximo a gente quer gastar aqui 30 minutos com os irmãos no domingo, né, para dar mais uma vez a oportunidade para que os irmãos possam compartilhar. Como eu disse no início, eu não sei se vocês tiveram, né, a experiência de fazer a imersão depois de um dia de sábado, quando os irmãos compartilham aqui na frente. Irmãos, eu encorajo os irmãos, né, a ter essa prática. Como é maravilhoso quando você começa a imergir e ganhar luz, né, no ponto que alguns irmãos até se acham: não, meu compartilhar é inútil, não, eu não tenho tanta eloquência, não, eu não consigo, né, falar tão bem. Irmãos, mas lembre-se, não sou eu e não é você quem faz a obra. Quem faz a obra é a palavra. Se você falar a palavra de Deus, irmãos, não tem barreira, não tem empecilho, não tem nada que impeça essa palavra de operar na vida dos irmãos. Aqui na segunda-feira, o primeiro ponto da imersão diz assim: Neemias alcançou uma alta posição no reino persa. Contudo, sua preocupação não era ter um alto cargo ou uma boa vida. O seu coração estava voltado para Deus, seu povo e Jerusalém. Pedro estava mostrando na mensagem, né, algo novo assim para a gente com relação a Neemias. Ele estava ali como copeiro,
Mas o copeiro, naquela situação ali, né, embora ele tenha sido trazido para a Babilônia, né, ele tenha sido, esqueci o nome agora, quando você é cativo para a Babilônia, mas Neemias alcançou uma alta posição ali, né, junto ao rei. Ele era o responsável, né, de provar os alimentos. De repente ali alguém queria contaminar o rei, né, por meio de um veneno, alguma comida. Neemias era o homem de confiança do rei, que estava ali à frente para, se fosse morrer, né, primeiro quem morreria era ele, evitando assim a morte do rei. Então você imagina aí, irmãos, a posição que Neemias ocupava. Era alguém que provavelmente financeiramente estava bem ali na Babilônia. Era alguém, né, que tinha uma posição também de destaque. Ou seja, Neemias tinha uma vida confortável e, humanamente falando, ele não teria necessidade de se preocupar com outras coisas. Muitas vezes, irmãos, hoje, mesmo vivendo a vida da igreja, a nossa condição pode estar aparentemente confortável. E nós, né, preocupados apenas conosco mesmo. Estou bem de saúde, minha família, graças a Deus, está bem. Problemas financeiros eu estou conseguindo driblar. Irmãos, mas o Senhor tem falado insistentemente que nós estamos aqui nessa terra, não é para servir a Babilônia. Não sei se vocês lembram, né, daquele livro que nós desfrutamos 2 vezes dele. O título dele é Um Viver Familiar Saudável, uma palavra de equilíbrio, né? Como aquela parte ali daquela boa capa babilônica ficou gravada na minha mente. Vocês lembram dessa parte que tinha? Que o livro, né, ele falava que, esqueci agora, não sei se é lá em Crônicas, Sérgio? Não sei se você lembra, mostrando ali que os filhos de Israel esconderam uma boa capa babilônica, e no livro o irmão abordava, né, que muitas vezes nós vivemos a vida da igreja, mas escondendo, né, seja no nosso coração, na nossa casa, no nosso viver, algo, irmãos, que não é de Deus e que é da Babilônia. Então aquela capa aparentemente era uma boa capa babilônica. Situação aqui de Neemias, aparentemente ele vivia na Babilônia e vivia bem, mas o coração de Neemias estava voltado para as coisas de Deus. Diga assim: o meu coração precisa estar voltado para as coisas de Deus. Senhor Jesus, eu não vou entrar aqui, irmãos, no mérito, né, da história. Se os irmãos quiserem ouvir a mensagem, lá Pedro fala com bastante detalhes. O ponto 3 da segunda-feira diz assim: após o decreto do rei Ciro, uma minoria do povo se dispôs para subir a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Essa também é nossa história. Estávamos espalhados pela Babilônia, mas um dia o Senhor nos chamou e voltamos para Jerusalém, para edificar a igreja. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Nós estávamos dispersos, né, pela Babilônia. Vivíamos no mundo condenado à morte, condenado ao fracasso, mas o Senhor teve tanta misericórdia de nós, irmãos, que Ele nos chamou. Mas a gente vê aqui, né, que o decreto do rei foi para todos, mas apenas uma minoria topou assumir essa responsabilidade. Hoje, se nós olharmos, né, quantos filhos de Deus existem hoje na terra? Quantos filhos de Deus, né, hoje já creram no Senhor, mas de fato, quantos estão preocupados em fazer a vontade de Deus? E se nós formos tomar Neemias aqui como modelo, é por isso que muitas vezes, irmão, se torna complicado. Nós nos envolvemos tanto com nossas coisas, nos preocupamos tanto, né, com nosso conforto, família, né, estrutura, e chega um ponto que nós atentamos mais para isso do que para a vontade de Deus. E aí, irmãos, é onde nós precisamos nos voltar à palavra. Sabe, nós vivemos a vida da igreja. A vida da igreja, o que nos direciona, irmãos, não são conselhos. Na Babilônia, né, existem bons conselheiros. No mundo, as pessoas se preocupam muito com conselhos. Os mais velhos, né, querem geralmente aconselhar, dar direção. Mas eu não sei vocês, eu confesso que eu, irmão, sou totalmente desanimado com conselho. Porque o conselho, se a pessoa não quiser receber, não tem bom conselho
que vai mudar a condição de ninguém. Irmãos, mas graças a Deus que na igreja nós temos a palavra. Diga assim, na igreja nós temos a palavra. E essa palavra, irmãos, é o que muda a nossa condição. Essa palavra é o que mudou o nosso viver e continua mudando, né, constantemente a nossa vida por causa da palavra. O ponto 4 da segunda diz assim: precisamos confiar na palavra profética e acolhê-la com humildade e simplicidade, seguindo a direção do Espírito com total obediência. Irmãos, a palavra profética é uma palavra que nos dá direção, mas é uma palavra também que nos tira do comodismo, é uma palavra que nos tira da zona de conforto. Então, quando algo tende a nos tirar da nossa zona de conforto, nós também somos tendenciados a nos tornar complicados. Por que nós nos tornamos complicados? Porque isso que nos tira da zona de conforto está confrontando com aquilo, irmãos, que nós não queremos deixar. Quem aqui quer deixar a zona de conforto? Quem aqui, né, quer deixar o seu bem-estar, assim como Neemias, né, estava ali na casa do rei, no palácio real, e de repente, irmãos, ter que trabalhar e lutar ao mesmo tempo por uma causa que de fato ali, né, se tornou dele porque ele assumiu a responsabilidade. Então hoje, irmãos, a palavra do Senhor, é por isso que muitos irmãos não têm suportado, né, seguir a direção do falar profético, porque muitos querem permanecer no comodismo, querem permanecer, né, aparentemente numa condição boa. Eu não estou vivendo em pecado, né, eu estou vivendo aqui tranquilo, não estou fazendo maldade, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que leio a palavra, eu sou uma pessoa, né, que leio a Bíblia e tal. Irmãos, mas o que Deus quer hoje são pessoas que confiam, que obedecem de maneira simples e humilde a palavra profética. Obedecer de maneira simples, sabe o que é? É não questionar, é não duvidar. E se nós olharmos, irmãos, qual o parâmetro, né, que eu devo usar para crer nessa palavra? O que deve me motivar, né, me estimular a crer nessa palavra? Irmãos, é só nós olharmos os frutos. Eu particularmente, né, se vocês conhecem, vocês podem até falar, mas eu não conheço um irmão que vive imerso nessa palavra, um irmão que vive preocupado em seguir com simplicidade a direção do falar profético, que vive uma vida triste, né, ou uma vida sem sentido. Muito pelo contrário. Na nossa experiência, se nós formos sinceros, nós vamos, irmãos, confirmar que o momento que nós nos afastamos da palavra, a nossa vida perde o sentido. Isso independente, né, de você trabalhar pouco, de você trabalhar muito, independente de você ser alguém bem-sucedido ou mal-sucedido, mas o que dá sentido à nossa vida, de fato, é a palavra. A palavra de Deus, irmãos, é o que dá direção. E se nós, né, vivemos uma vida querendo agradar a Deus, mas complicados em relação ao falar de Deus, irmãos, pode ter certeza, a nossa vida cristã, ou pelo menos a nossa vida, né, em rumo ao reino, ela não vai durar por muito tempo. Você não vai deixar de ser um cristão, como os nossos amados irmãos não deixaram de ser cristãos. Você não vai deixar, né, de ter a vida eterna, como os nossos amados irmãos não perderam a vida eterna. Mas uma coisa, irmãos, que está em jogo é o reino. O reino dos céus é tomado por esforço. E esse esforço aqui não é para você mudar, não é um esforço para você se transformar em outra pessoa, é um esforço justamente para se manter na linha da palavra de Deus. Esse, irmãos, é o verdadeiro esforço. Esse, irmãos, é o que realmente, de fato, vale a pena nós nos esforçarmos. Não adianta a gente se esforçar, né, para criar uma fachada, ter uma fachada linda que quando as pessoas olhem, né, se encantem, se o que tiver por trás de tudo isso e como base não for a palavra. Senhor Jesus, só tentar aqui adiantar, na terça-feira, o ponto 3 diz assim: a desolação dos muros de Jerusalém
demonstrava que faltava o governo para a cidade. Sem governo, Jerusalém se tornava terra de ninguém, e os povos podiam entrar e sair livremente, mesmo o templo estando já construído. Irmãos, que situação! Uma cidade sem governo. Esse governo aqui, irmãos, é um governo espiritual. O governo que Deus quer estabelecer não é um governo terreno. Hoje, né, até mesmo muitos filhos de Deus estão muito envolvidos, né, com questão de política, questão, a democracia, né, e aplaudem a democracia. Não, é um princípio bom a democracia. Irmãos, na igreja nós não vivemos de democracia. Na igreja nós temos o governo. Agora, o governo que é estabelecido na igreja não é o governo estabelecido pela democracia. É o governo estabelecido por Deus. Esse governo, irmãos, é diferente. Vocês percebem que, embora o mundo ele crie algo aparentemente bom, mas é totalmente o oposto do que Deus ele propõe. No mundo, o governo ele é a expressão da população. O governo ele é a voz, ou pelo menos deveria ser a voz do povo. E eu digo mais, sabe, irmãos, de fato, os governantes que estão hoje no poder são realmente a cara do povo. Nós somos tendenciados, né, a criticar governante A, governante B, mas de onde saíram esses governantes? Da sociedade. Não são pessoas de outro planeta, são frutos realmente do princípio, né, do homem viver afastado de Deus. Então, os governantes têm a cara do povo. Irmãos, mas o governo divino é diferente. No governo divino, irmãos, nós precisamos ter a cara do governante. O governo divino, irmãos, não é estabelecido por democracia. Senhor Jesus, como diz aqui, ó, a desolação dos muros de Jerusalém demonstrava que faltava o governo para a cidade. Sem governo, Jerusalém se tornava terra de ninguém. Sabe, na nossa vida, irmãos, Deus ele preza governar. E governar, irmãos, em toda situação. Em todos os aspectos, nós precisamos do governo de Deus. Teve um ponto aqui na quinta-feira, olha como é importante a imersão. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu li o alimento diário, irmãos, e eu ficava assim, Senhor, eu não consigo, né, lembrar de nada. Terminei a leitura há pouco tempo, eu já estou sem lembrar da leitura do alimento diário. Pelo menos um ponto, Senhor, né, fazer como Chicó, só um pouquinho de lembrança aqui. E nem o título eu lembrava. Mas outra coisa que nós precisamos ver, sabe, irmão? A imersão, ela não veio para eliminar as outras ferramentas que Deus já nos deu. Por exemplo, em algum dia da imersão, você ouviu o irmão nos direcionar, irmão, hoje não faça a leitura do alimento diário, faça apenas a imersão. Eu nunca vi. Alguém já induziu você a parar de ler a Bíblia e ficar apenas fazendo a imersão? Pelo menos para mim, nunca nenhum irmão falou isso. Então, muitos estão tendo problema com a imersão, irmãos, porque estão achando que o foco do viver cristão é a imersão. Estão achando que a imersão, ela elimina todas as outras ferramentas que Deus disponibilizou para nós. E não é dessa maneira. A imersão é mais uma ferramenta que Deus nos deu e que, de fato, irmãos, está trazendo resultado. Aqui na quinta-feira, acho que foi o ponto 3, Deus precisa estabelecer seu governo na igreja. Na sua casa, temos comando, direção e governo. E por que eu estava, né, lembrando desse ponto? Por que esse ponto ficou gravado para mim? Nós estávamos lá em Irani, né, orando por João, e assim o meu sentimento era, Senhor, se o Senhor fala, né, que a palavra profética, ela pode ser aplicada e deve, em todas as áreas da nossa vida, então sempre, irmãos, na imersão, nós vamos encontrar a solução para qualquer que seja o nosso problema. E naquela situação, né, em que o quadro de João só piorava, e eu assim comecei, até os irmãos estavam lá, né, eu creio que perceberam, eu comecei a orar em cima desse ponto aqui. Deus precisa estabelecer seu governo na igreja. Irmãos, e tem todo sentido.
O governo de Deus, irmãos, ele governa todas as áreas da nossa vida. É Deus, irmãos, que governa a nossa mente, ou pelo menos precisa, né, de maneira normal. É Deus, irmãos, que governa a nossa saúde física. É Deus, irmãos, que governa a nossa família. É Deus que governa as nossas coisas. Então, se algo, irmãos, está fugindo do controle, para quem é que nós precisamos recorrer? É para Deus. E Deus, irmãos, é a palavra. Recorrer para Deus não é simplesmente estar preocupado conosco mesmo. Neemias, né, ele estava ali com uma aparência triste diante do rei, mas não é porque ele estava com um problema pessoal. Mas o problema de Neemias ali era preocupado em fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, qualquer coisa que surge na nossa vida e que pode nos impedir de fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos desesperar. Sabe, esse desespero tem que ser em se voltar à palavra. Irmãos, Deus precisa estabelecer seu governo na igreja. Na sua casa temos comando. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. Nós somos a igreja. Então nós somos a casa de Deus. E estamos ainda nos tornando habitação. Por um lado, nós somos essa habitação. Mas por outro lado, nós também ainda estamos em processo de dar para Deus esse lugar de habitação. Os irmãos percebem como a imersão ela nos leva, irmãos, a penetrar de fato na palavra? E se nós formos, às vezes 2 horas de mensagem não é suficiente para você ganhar algo da palavra com um irmão compartilhando. Enquanto vários irmãos compartilham, até certo ponto parece até meio desorganizado, né? Um compartilha cantando, como o Acla ontem, como o grito de guerra. Outro compartilha, né, falando. Outro compartilha, sei lá, rimando. Mas o fato, irmãos, é que a palavra ela fica encucada na nossa mente. Esse mesmo ponto aqui também ontem, né, Assis compartilhou. Só não lembro o dia, não sei se foi na sexta ou foi no sábado que Assis compartilhou. Foi um pontozinho pequeno. Senhor Jesus, falando que a casa de Deus, na quarta-feira isso, o ponto 1. A casa de Deus deve estar dentro da esfera do domínio de Deus. Irmãos, veja que coisa aqui perfeita. Se a igreja é a casa de Deus, porque aqui muitas vezes nós queremos, né, impor a nossa opinião na igreja. Porque que muitas vezes nós discordamos da direção que Deus está dando por meio dos irmãos. Tem outro ponto na imersão, né, que fala que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né, lá de Efésios, tudo isso com vistas do que? A edificação. Então, se Deus foi quem estabeleceu o profeta, eu devo ir contra a direção que o profeta está dando? Irmãos, a casa é de Deus. Deus é quem escolhe como é que Ele quer governar a sua casa. Se Deus ele quer governar a sua casa, instituindo um profeta para dar a direção, quem sou eu para dar pitaco, irmãos, na casa dos outros? Sérgio, você aceita eu dar pitaco na sua casa? Você quer que eu diga o que você deve jantar hoje? O que você deve almoçar amanhã? Se você... Você iria querer que eu estabelecesse lá na sua casa todo dia cuscuz, sem faltar um dia? Irmãos, você percebe se no nosso meio, né, humano, nós não estamos dispostos a aceitar a opinião dos outros? Agora você imagine Deus, sendo perfeito, ter que acatar uma opinião minha e sua, do nosso homem natural caído. Então, irmãos, eu preciso ver da maneira que Deus vê. Eu preciso agir da maneira que Deus age. E para agir na sua casa, aí Deus ele estabeleceu o profeta. Deus estabeleceu apóstolos, pastores e mestres. Mas você percebe, irmãos, não é uma questão de hierarquia. É uma questão de dispensação. Como é que Deus quer dispensar a sua direção para o seu povo? E eu, irmãos, eu não devo e nem preciso complicar as coisas. Eu preciso apenas obedecer. Vai ter conflito entre a opinião, a direção de Deus e a minha opinião? Vai porque eu sou humano, eu sou falho, eu tenho uma maneira humana de ver e Deus tem uma maneira celestial.
É por isso que a todo tempo Deus está querendo nos levar para a esfera celestial. Essa situação, por exemplo, de João, isso não é algo humano, isso é algo espiritual. Satanás, irmãos, ele quer nos desanimar, ele quer nos esfriar, ele quer nos isolar. Irmãos, mas vocês percebem que quando nós nos voltamos à palavra, aquilo que Satanás tentava fazer para frustrar os planos de Deus, aquilo ali potencializa cada vez mais a vontade de Deus aqui na terra. Agora você imagine se nessas situações, nós quiséssemos apenas que Deus cumprisse a minha e a sua vontade. Irmãos, ia ser uma bagunça tão grande, é tanta diferença, tanta coisa misturada, irmãos, que não ia dar certo. Mas como Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas, Ele nos dá uma direção por meio da palavra, para que nós possamos ser um, e a vontade de Deus, irmãos, ela possa ser executada de maneira perfeita aqui na terra. Sabe, irmãos, como eu fico feliz em poder desfrutar hoje da palavra por meio da imersão. Muitas vezes, eu não sei, Sérgio, Dadinho, os irmãos que ministram a palavra, a gente se preocupa tanto em preparar uma sinopse, e nessa sinopse, irmãos, infelizmente, essa era a minha experiência, vai tanta coisa minha misturada, eu tento separar, eu tento colocar apenas a vontade de Deus, mas eu não consigo muitas vezes. Irmãos, mas a palavra está aqui, palavra profética, ela dá a direção. A mesma palavra que eu estou compartilhando aqui, todos os irmãos compartilharam ontem. A mesma palavra que Deus está dando para mim, a direção, Deus está dando também para vocês. Qualquer um pode compartilhar essa palavra sem colocar nada de si mesmo. Apenas transmitir a palavra que Deus tem dispensado por meio do profeta. Irmãos, isso tira um peso tão grande das nossas costas. Isso tira, sabe, irmão, tanta coisa negativa e nos dá liberdade para falar. Não é uma questão de saber falar, de falar bem, de falar mal, de falar feio, de falar bonito, mas é apenas uma questão de falar. Diga assim, eu quero falar por Deus. Amém. 30 minutos agora, deixar os irmãos à vontade para compartilhar. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças ao Senhor, porque o Senhor está nos dando essas palavras, essa palavra, sobre a reconstrução dos muros, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu estava hoje de manhã desfrutando da palavra, Carlos Silva estava ministrando lá em João Pessoa hoje, e ele estava assim, nos contextualizando, a respeito de como se deu a construção, até mesmo de como que chegou ao ponto do templo e os muros estarem destruídos, e é importante nós contextualizarmos essas passagens do Velho Testamento, mas aplicando ao que está acontecendo hoje. E é incrível como quando Deus ele dá uma palavra em determinado momento, é exatamente para a necessidade que estamos passando agora. Tá certo? Que nós estamos passando agora. Nesse livro de Neemias, nós vemos que a questão do templo já tinha sido resolvido, já tinha sido resolvido. Mas só que as pessoas, os Tobias e os Sambalás da vida, entrava e saía a hora que queria ali da cidade. É por isso que eles se tornaram uma oposição grande quando o Senhor começou a reconstruir os muros, porque no momento que os muros fossem reconstruídos, eles perderiam a farra, mas graças a Deus que nós temos visto, irmãos, que na igreja não existe isso de as pessoas, qualquer irmão que seja fazer o que bem quer, nem eu tenho o direito de fazer o que bem quer, nem você tem o direito de fazer o que bem quer, porque nós temos governo na igreja. Nós temos comando na igreja. E é isso que representa a reconstrução dos muros.
Uma vez que os muros fossem levantados, não era qualquer um que ia entrar dentro de Jerusalém. Tá certo? O governo seria estabelecido. Irmãos, hoje, Deus ele está restabelecendo o governo na igreja. Não é que não existia governo na igreja, eu não estou dizendo isso. Mas nós sabemos que havia muitas brechas essas que se manifestaram de maneira tão forte no presente que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, Ele está nos dando esse livro exatamente, irmãos, para tapar essas brechas. Amém? Sem o comando da palavra, sem o governo de Deus por meio da palavra, não tem como Deus, irmãos, reedificar a igreja de maneira adequada. Preste atenção. Quando os muros estavam derrubados, qualquer um entrava ali na cidade, é tanto que o templo, né, existe um período dos macabeus, né, não está aqui na Bíblia, mas a história nos mostra que os romanos, os persas, os gregos, principalmente Alexandre o Grande, foi uma das pessoas que toda a vida que passava por Jerusalém, o que é que ele fazia? Causava uma destruição, ou seja, bagunçava realmente. Mas se tivesse os muros ali, você acha que isso ia acontecer? Não ia acontecer. Irmãos, nós, graças a Deus, ganhamos essa visão. Que o que, de maneira prática, vai tapar as brechas desse muro, que vai edificar, que vai construir, sabe, estabelecer o governo de Deus aqui, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é quem está dando essa direção. Eu estava tocando numa coisa que o irmão estava falando. A Bíblia, sabe, irmão, sem a revelação, preste atenção no que eu estou falando. A Bíblia, sem a revelação, sem Deus nos dar revelação, não nos traz proveito nenhum. Pelo contrário, só causa problemas. Eu não estou falando nenhuma heresia. Por causa da simples doutrina e do conhecimento contido aqui, nós temos hoje, eu não sei nem quantas mil denominações espalhadas nesse mundo. Simplesmente por falta de direção. O que é que dá a direção para o seu povo? É a revelação que está aqui. Por isso que a palavra profética é tão importante. A palavra profética, irmãos, usa isso aqui, através da revelação que Deus dá, através da Bíblia. Hoje, irmãos, nós temos direção. Aonde você for, seja aqui em Angicos, né, Natal, aqui no Nordeste, no Sul, Sudeste, sabe, na Europa, na África, na Oceania, esqueci de algum continente? Na América do Norte, nós estamos tendo a mesma palavra de comando. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Eu estava até relembrando um fato a Lola. Quando eu comecei a reunir, em 1995, o primeiro livro que nós estávamos vendo era Neemias. Quando os irmãos falaram, vamos ver Neemias, eu voltei assim lá para trás, né? E estava ligando uma coisa com a outra. O Senhor está fechando esse ciclo. Não sei se vai ter outro livro, sabe, irmãos? O importante é que se o Senhor está nos dando, é porque talvez de 95, não sei quantos anos para cá, né? Esse muro, ele foi, sabe, gradualmente sendo, alguns tijolos caindo, sabe, relaxamos, caímos no comodismo, e é isso que tem incomodado muita gente, irmão, na vida da igreja, essas mudanças. Sabe o que é que mais nos incomoda na vida da igreja? É mudar. Você não gosta de mudar. Ontem eu estava falando para a Acla, eu trabalho aqui nos Correios, os 5 dias da semana vinha mala, então como vinha 5 dias, sempre vinha uma quantidade pouca, é fácil de trabalhar. Aí, eu não sei quem danado foi lá nos Correios, na diretoria, mudou para 2 dias só. E quando vem só 2 dias, a carga é bem maior. Aí, eu sempre digo, eu prefiro trabalhar todo dia pouquinho do que pegar 2 dias arrochado, né? É uma correria grande, você fica agoniado, é o povo reclamando, que minha encomenda não chega. Aí, tudo bem, me adaptei. Aí, depois que eu já estou adaptado, tá beleza, tá tranquilo, aí vem mais outra pessoa e diz agora que a mala chegava de 9 da manhã, vai chegar de 11, quer dizer, eu tenho um pouquinho tempo, já era pouco tempo para entregar no dia, agora diminuiu o tempo ainda, e isso me deixava, irmão, sabe, com raiva, esses camaradas não sabem o que é venha para cá, muda essa, começar a reclamar, sabe,
E todas as vezes que a gente está se acostumando, se conformando ali, se adequando, vem uma mudança. Irmãos, na vida da igreja, a mudança é para melhor. Eu poderia até ver que era para pior, mas eu vejo que, de certa maneira, todas as mudanças que aconteceram, a forma de entrega aqui para a gente, no tempo a gente viu que era para melhor, tá certo? Se brincar hoje, irmãos, hoje eu trabalho menos do que antes, porque eu dou aquele gás naquele dia, no outro dia eu não tenho quase nada para entregar. E tem dias até que eu fico sem ter o que fazer. Porque eu digo para a Lola que por causa da eficiência, né? Estou brincando, né? Entrego tudo, tal, não deixo. Aí folgo naquele outro dia porque não tem nada. Irmãos, aí eu vi assim, puxa, melhorou mais ainda. Preste atenção, irmãos, se as reuniões não estão melhores hoje. Ontem eu estava falando para a Aca, quem diria? Onde é que está? Ela está aqui? Está aqui. Quem diria que a irmã Terezinha puxar um grito de guerra aqui na frente? Ei, irmã, você pensava um dia puxar um grito de guerra aqui, dona Terezinha? Sabe? Mas foi a mudança que proporcionou isso para ela. Lucimar ontem estava puxando um grito de guerra. Tá certo? Irmãos que mal às vezes falava na vida da igreja, todos os finais de semana agora está falando. Por que eu tenho que falar contra isso se está ficando melhor? Louvado seja o Senhor. E é isso que vai reedificar os muros, que vai trazer o Senhor de volta. Amém. Amém. Eu estava tocando nesse mesmo ponto que o Sérgio estava compartilhando agora, né? Que o Senhor, Ele mexeu o nosso caldeirão. E que a igreja, ela realmente agora está seguindo a direção e o comando, né? Eu estava desfrutando bastante no que Neguinho falou também, sobre os irmãos prepararem uma mensagem de 2 horas e no final vir 3, 4 irmãos compartilhar aqui na frente, né? E graças ao Senhor por esse novo método, né, que os irmãos deram, que a gente está fazendo agora nos sábados e a gente está podendo desfrutar, né, com os gritos, com um compartilhar mais dinâmico. E aí o Senhor, Ele vai nos transformando, né? Eu ainda lembrei de compartilhar de manhã, na semana passada, que ela falou que foi lá para frente, em Açu, né? Foi grito de guerra, foi fazer a imersão lá na frente, né? Quem diria? O Senhor, Ele nos transforma, né? E aí a gente está seguindo essa direção e o comando. A gente não pode perder isso, né? O Senhor, Ele vai nos transformar. Amém. Irmão, meu compartilhar vai ser um grito de guerra. E eu vou precisar da ajuda de Áquila também, porque é um grito de guerra aqui no meio do grito de guerra, a gente precisa fazer uma forma diferenciada, que é assim. Lá na reunião em Açu, quem foi, a gente fez isso. Na hora que precisar fazer isso, o sistema vai fazer. Ritmo. Cristo é o pão que dá vida. Cristo é o pão que dá vida. Não nos enganemos com o pão da terra. Só o pão divino dá-nos vida eterna. Uma mão sim trabalha, a outra empunha a espada. Avançamos a igreja edificando. Capitães em tropas resolutos em ação. Rumo à vida eterna, hoje em outra dimensão. Não se trata de uma vida de extensa duração, mas é vida que não finda, vida de ressurreição.
Amém, 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 amém. Serviço de música. Essa parte é assim. O barco é a igreja. Tá, tá. Aí todo mundo dá 2 palmas. Aí o mundo é o mar, né? Aí faz. Aí é isso aí que eles estão falando. Agora eu entendi. Quando chega nessa parte do grito de guerra, todo mundo para o ritmo que tava. Aí ela faz. Assim, ó. Quando Deixa ela falar. bate palma. Aí a gente repete. Deixa ela falar, vamos fazer. Foque o positivo. Com Jesus no barco. Certo é o destino. Ele ia aquietar o vento. Ele ia acalmar o mar. Que bonança vemos nos acompanhar. Ele ia aquietar o vento. Ele ia acalmar o mar. Que bonança vemos nos acompanhar. Que bonança vemos nos Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estava vendo, né, nesse título de mensagem, a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. A gente viu e a gente presenciou, né, algo na igreja, né, sendo destruído, uma tradição e um conceito que nós tínhamos de igreja. Não é que estávamos errados. Houve louvor, glória e honra para o Senhor também daquela maneira. Mas o Senhor agora, Ele vem trazer para nós algo novo. E trazendo para nós algo novo, é preciso o quê? É preciso reconstrução. Então, para se reconstruir, é preciso também nós estarmos, né, atentos. Porque nós precisamos reconstruir o quê? Reconstruir o templo. E como é difícil, irmãos, uma mudança. Como é difícil um ser humano mudar. Não é fácil. Cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós, muitas vezes não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Mas o Senhor, Ele está aqui, irmãos. O Senhor, Ele está em nós. E Ele quer nos mudar, quer nos reconstruir. E aconteceu isso lá no Antigo Testamento com respeito ao templo de Deus. Ciro, ele recebeu do Senhor a palavra através do Espírito. No último capítulo de Neemias, se eu não estou enganado, é o 36, 22, diz que Ciro, ele, por favor, Água, Franciele, Neemias 36, 22. Vamos ler esse versículo. 36, 22. Senhor Jesus. 36? No último capítulo de Neemias. É o 36 ou é o 26? Sim, é o 13? Meu Deus, então eu estava com a mente no outro canto. Neemias 22, versículo. 22. Senhor Jesus. Não, deixa eu me ver aqui.
É não. Perdão. Senhor Jesus. Neemias não, irmãos. Espera aí, viu? É 2 Crônicas, perdão. Capítulo 36, viu? Versículo 22. 2 Crônicas. Senhor Jesus, olha só. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Eu quero terminar aqui, tá bom? Para a reconstrução de um templo, o Senhor disse que templo do Espírito Santo hoje quem é? Somos nós. Então, para a reconstrução de um templo é preciso o quê? É preciso o Senhor, por boca do profeta, despertar o quê? O Espírito. Senhor Jesus. Então, irmãos, como é que eu faço a reconstrução de mim mesmo? É despertando o Espírito do Senhor em mim. Senhor Jesus, a renovação de um ser humano se dá por meio do Espírito. Ele não consegue ser renovado de fora para dentro. Ele consegue ser renovado de dentro para fora. E é preciso despertar do Senhor. Irmãos, e nesses últimos dias o Senhor está nos despertando. Está despertando o nosso espírito. A reconstruirmos o templo que foi danificado. Por muito tempo nós fomos danificados. Contradições com conceitos, doutrinas. E agora o Senhor quer reconstruir isso. O Senhor está conseguindo no nosso meio, tá bom? Nós temos mudado. Que nem os irmãos compartilharam aqui, a reunião do sábado, todos os irmãos compartilham. Isso é uma mudança. Senhor Jesus, a imersão é uma mudança para um desfrute da mudança do templo, que somos nós. Agora não é só, irmãos, a reconstrução do templo, tá bom? Não é só a minha e a sua reconstrução. É a reconstrução também dos muros. Senhor Jesus, os muros precisam estar reconstruídos. Irmãos, nós estamos no meio de irmãos, nós estamos vivendo a vida da igreja. Os muros são cada um de nós, protegendo cada um. Senhor Jesus, então nós precisamos estar atentos. O Senhor está fazendo esse trabalho em nós. E eu preciso aceitar isso. Eu preciso viver e experienciar isso. Senhor Jesus, mais algum irmão vai compartilhar alguma coisa? Senhor Jesus, nessa mensagem, irmãos, o irmão Pedro, ele falou que ele mostrou que já estava meio que no limite de ter que estar compartilhando sempre sobre esse ponto. Ter que estar compartilhando sempre a mesma coisa. Mas quando o irmão Pedro ele vem falar isso, irmãos, é porque ainda tem algo em nosso meio que precisa ser mudado. E a gente não pode relevar isso de qualquer forma, deixar passar, né? Quando eu vi essa mensagem do irmão Pedro, eu me analisei, né? E eu fiz, Senhor, o que é que ainda tem em mim que faz eu questionar essa palavra, que faz eu duvidar, que faz eu não crer que essa palavra realmente faz a obra? E eu sempre compartilho isso. É tão superficial, né, irmãos? Abrir a boca e dizer, a palavra faz a obra. A palavra, ela faz tudo. Deixa que a palavra vai fazer. É tão difícil a gente conseguir crer nisso, ou entender isso. Mas uma pessoa que entendeu isso perfeitamente foi João. Quando falou, no princípio era a palavra. Né? Para a gente não é da mesma forma. Né? Porque a gente já,
todo esse viver que a gente teve, essa degradação da igreja, já construiu algo em nós que é do governo humano, né? E para a gente é difícil ver que a palavra faz a obra, se não tiver o governo humano. A gente tem a consciência de que o governo humano não pode estar aqui no meio, mas é difícil tirar o nosso dedo. É difícil não colocar nossas palavras. É muito difícil não colocar o que a gente pensa ou o que a gente acha, irmãos. A gente sempre vai ter uma opinião. Mas, irmãos, é só a palavra. A palavra ela fez, a palavra faz e a palavra vai fazer sempre. Quando foi na segunda-feira, eu não estava muito bem para sair e fazer comportagem. E não estava circulando vida, não estava gerando frutos, não estava tendo experiência, não estava conseguindo semear. E eu falei, Senhor, me limpa. Pelo amor de Deus, me limpa, Senhor. Eu preciso ter experiência, Senhor. Eu preciso ter realidade dessa palavra. Senhor, me dá uma experiência com realidade nessa palavra. Senhor, me dá uma experiência com realidade nessa palavra. Eu preciso que o Senhor me mostre. Senhor Jesus. E o Senhor me mostrou, irmãos. Eu fechei a boca, eu estava em direção a um pilar no shopping. Quando eu arrudei esse pilar, só tinha um cara. E eu deixei tanta gente passar, irmãos, para ter uma comunhão íntima com o Senhor. Milena estava comigo e eu não orei nem em voz alta, porque ela estava bem. E eu não queria dizer para ela qual era a minha condição, mas eu pedi ao Senhor ajuda. E eu já tinha pedido ajuda a ela também. Esse é um princípio, né? Que a gente precisa seguir. E aí, pedi para orar por esse cara. Ele super apressado. Eu digo a vocês, irmão, foi 2 minutos de abordagem. 2 minutos. Eu orei por ele, o que a imersão estava falando. E a imersão falava que a gente precisava acolher a palavra com simplicidade, com humildade e ser totalmente obediente. Até o momento de eu dizer que a imersão falava, eu não lembrava o que ela tinha falado. Mas por ter imergido naquele dia, eu lembrei agora para compartilhar para os irmãos. Essa palavra ficou encucada, irmãos. O Senhor me deu uma experiência. O Senhor trouxe realidade. Irmãos, esse cara, ele falou, eu tenho que pegar meus filhos na escola, espera aí. Aí bateu no meu ombro e foi saindo, eu disse, não, espera aí, vem cá. Antes de você ir embora, eu queria apresentar isso aqui para você, ó. Isso aqui é para você abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. São kits, tem 2 livros. Te encorajo a abençoar a obra e sua vida com a palavra. E de você também ter realidade com essa palavra. Aí ele fez, quanto é? Eu disse, é R$30 esse kit, com os 2 livros. Aí ele disse, tem outro tema? Eu disse, tem. Eu tinha mais 4 temas. Coloquei todos os temas na mão dele. Ele pegou tudinho, devolveu, disse, bota aí na sacola. Aí ele fez, você tem quantos? Eu disse, 13. Eu tinha 13 kits na sacola. Aí perguntou se Milena também tinha. Ela tinha 12 kits na sacola. Aí disse, dá quanto? 13 mais 12, dá 25, né? Eu nem respondi, porque eu travei na hora. E ele falou 27, ele contou mais, né? Aí eu fiz, Senhor Jesus, ele disse, 27 vezes 30, dá quanto? A Milena abriu a calculadora bem ligeira e disse, 810. Aí ele disse, eu vou fechar os 900, qual é o Pix? Fez um Pix de R$900. Irmãos, eu não estou aqui para contar uma experiência de valores ou de números. Eu não quero passar isso para os irmãos. Mas, irmãos, o Senhor me deu uma experiência. Eu não tinha semeado nenhum kit. Esse cara pediu oração por sua empresa e levou os 25 kits que a gente tinha para semear na vida das pessoas que trabalhavam com eles. Irmãos, se isso não for a palavra, sou eu. Se isso não for a palavra, é minha habilidade, é minha capacidade, é o meu jeito de falar bem com as pessoas. Foi a maneira que eu tratei aquele cara. Não foi, irmãos, foi a palavra. Foi a palavra, o governo de Deus, o governo de Cristo foi estabelecido sobre a vida daquela pessoa.
Irmãos, não foi governo humano. O muro foi reconstruído. O governo de Cristo preencheu totalmente a minha vida, a de Milene e daquela pessoa, a ponto de alcançar outras pessoas, irmãos. Foi 2 minutos, esse cara só pegou nossa sacola, aceitou tirar uma foto que nem podia publicar, mas ele disse, pode tirar essa foto, se for lá para o Rio Grande do Norte, tudo bem, mas aqui na Paraíba o povo vai me conhecer. Irmãos, ele levou 25 kits, total de 50 livros, para semear na vida das pessoas. Senhor Jesus, irmãos, essa palavra, ela realmente faz a obra de Deus. Essa palavra, ela nos enche de realidade. Ela traz o governo de Cristo para a nossa vida, ela nos preenche totalmente. Irmãos, não duvidem dessa palavra. Não tenha nem 1% de dúvida, porque 1% de dúvida é capaz de nos tirar do reino. 1% de dúvida é capaz de a gente perder o galardão. Irmãos, vamos crer e obedecer totalmente essa palavra. Irmãos, se não está conseguindo, peça experiência ao Senhor. Se não está conseguindo transcrever durante a semana, se não está conseguindo fazer imersão, diga, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor está querendo falar na palavra hoje para mim. Senhor, me ajuda a entender o que é que o Senhor está querendo mostrar hoje. Irmãos, a gente precisa ter essas experiências. Não é porque eu sou compositor que estou na rua que eu estou tendo essa experiência, não. Qualquer um de nós podemos ter, irmãos. É só pedir que Ele dá. Pede que o Pai dá. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Senhor Jesus. Ontem foi postado no grupo, do grupo da conferência, que foi compro 45 passagens. Isso procede? Te louvamos, Senhor, essa noite. Te agradecemos por mais um partir do pão, por mais uma comunhão com o Senhor, com a sua igreja. Senhor Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor está nos sustentando, nos dando fôlego de vida, cuidando de nós, cuidando de nossa família. Senhor Jesus, o Senhor ainda é bom para conosco. O Senhor não nos esquece, porque nós fazemos parte da igreja, a igreja de Deus que está em Angicos, aos santificados em Cristo Jesus, aos que foram chamados e invocam o teu nome, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, essa noite queremos ainda te pedir pelo João, que continua ali na sua recuperação. Ainda não temos diagnósticos ainda de como vai ser o tratamento, de como vai se portar a situação, mas sabemos que o Senhor está à frente. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, aquele que pode fazer tudo por nós, e está fazendo porque nós cremos, nós temos fé. Senhor Jesus, por isso cuida dele, cuida do seu corpo físico, cuida do seu psicológico. Senhor Jesus, cuida do seu espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e quanto a nós, Senhor, nós temos aqui que estar clamando a Ti, pela recuperação não só dele, mas do Teu corpo, como igreja. Ó Senhor Jesus, ser com cada irmão aqui presente, ser com cada família, ser com a ida para casa. Ó Senhor Jesus, guarda de todos os mal. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém.